Terapias narrativas. Roteiro, professora Estela Toso. Adaptação, Esdras Silva. Esta é mais uma produção do Instituto Outra Via. Dizendo olá novamente a presença de Michael White entre nós terapeutas familiares. Marilene Grandesso. Michael White, criador das práticas de terapia narrativa. Pesar pela perda de Michael White, terapeuta criativo e de imensa sensibilidade à dor humana. Trabalhos com luto. Sua intenção era criar um contexto de conversação em que a pessoa enlutada pudesse se reposicionar em relação à morte da pessoa querida. Fundamentos da prática narrativa, terapia e trabalho comunitário. Este texto, baseado nas referências presentes enquanto ideias, ideologias e conceitos apresentadas por White, recorte. Segue a obra de White com aqueles que foram seus interlocutores, tanto para questões teórico-conceituais como para desenvolvimento das práticas narrativas. Principais influências. Sempre interessado em expandir sua compreensão para além dos limites de sua profissão, transitou por distintos territórios, na teoria feminista, crítica literária, antropologia cultural e teoria crítica, buscando compreender as famílias, as pessoas e relações presentes nos diferentes modelos de terapia, apropriando-se e construindo metáforas que lhe permitiram novas formas de pensar sobre a prática da terapia. Tais territórios ampliaram seu olhar, refletindo mais criticamente sobre a disciplina da terapia familiar e questionando as metanarrativas. Transitou por diferentes autores, as ideias de Bateson e a prática narrativa. Michael White possuía afinidade com as ideias de Bateson. Aprendeu com ele que não se pode conhecer a realidade objetiva. Todo conhecimento pode ser compreendido como um ato de interpretação. O questionamento da causalidade linear e a tão familiar presença nos contextos da terapia sistêmica da máxima batesoniana, o mapa não é o território, fazem-se presentes nos fundamentos da prática narrativa no que se refere à maneira de compreender a experiência. Para Michael, os significados que são atribuídos aos acontecimentos da vida, construídos continuamente ao longo da existência, decorrem dos mapas de mundo que a própria pessoa elabora, experiências vividas. White também atribui à presença de Bateson, nas suas ideias e prática, a importância dada à dimensão de tempo. Para que uma diferença seja percebida e para a compreensão da mudança, faz-se necessário situar os eventos no tempo. White desenvolveu a compreensão de que os problemas vividos pelas pessoas decorrem da forma como atribuem significado aos fatos da vida, maneira como organizam sua vida em torno dos significados que atribuem à experiência. Conceitos presentes nas conversações externalizadoras, influência do problema na vida das pessoas, na visão de si mesmas, nos seus relacionamentos, perspectivas de futuro. Mapa das conversações externalizadoras proposto por Michael White. Externalização dos problemas como uma forma de ajudar as pessoas a separarem-se e das descrições de suas vidas e relações saturadas pelo problema. A presença de Foucault. Foucault, ideias sobre conhecimento e as práticas de poder, relacionadas à constituição do sujeito moderno através do controle social. Práticas de subjugação das identidades e das vidas pelos processos de internalização dos discursos sociais dominantes e estigmatizadores constroem verdades organizadas por conhecimentos globais e unitários. Michael White era muito atento às desigualdades sociais e entendia que conhecimento e poder são inseparáveis. Terapia como atividade política. Prática de conversação externalizadora, ajuda as pessoas a identificarem as verdades às quais se submeteram. A terapia narrativa questiona os discursos dominantes da nossa cultura, que já possui ideias pré-concebidas. Terapeuta tem posicionamento ético contra injustiças sociais e busca ampliar o olhar sobre as vidas e relações das pessoas. As ideias de Jacques Derrida. Método desconstrutivo do texto. Uma das particularidades da terapia narrativa é o ouvir do terapeuta. Procura por significados escondidos. Busca por contradições. Para construir o sentido de alguma coisa, precisamos estabelecer diferença entre essa coisa e outras coisas de seu contexto. Transportando para a terapia. Para expressar uma experiência da vida, as pessoas devem distinguir essa experiência de outras experiências contrastantes que a circundam. Como fazer na terapia? Perguntas para o ausente mais implícito, sonhos, valores, expectativas, etc. Exemplo, tristeza versus alegria, amigos versus investigar as ideias, valores. Perguntas para testemunhas externas, convidados a participar, última autora.
É importante ressaltar: o terapeuta não busca interpretar o que está oculto, mas deseja entrar no mundo da pessoa através das perguntas. A presença de Jerome Bruner, psicólogo, considerado o pai da psicologia cognitiva. Um texto literário está sempre aberto a um espectro de atualizações. Uma história sobre experiência vivida está cheia de histórias dominantes. Toda história possui lacunas e contradições, o que possibilita que as pessoas em conversação procurem preenchê-las e dar-lhes sentido. Na terapia narrativa de White, cada história está sujeita a novas versões, conforme aspectos não ditos se apresentem à história dominante. Espaço para histórias alternativas. Ao reescrever seus relatos, a cada nova versão, a pessoa reescreve sua vida, numa espécie de reautoria de sua autobiografia. Nos convertemos nas autobiografias através das quais contamos nossas vidas. Para ele, vivemos nossas vidas através das histórias, as que nós mesmos contamos, as que ouvimos contar, as que imaginamos, as que sonhamos ou gostaríamos de contar. Michael White elabora a exploração da reautoria, perguntas que buscam histórias alternativas que vêm substituir as histórias dominantes saturadas de problemas. Bruner, as histórias são compostas por dois panoramas. Michael White reelabora e fala de dois panoramas: panorama da ação, fatos, acontecimentos organizados em sequências que se desenvolvem no tempo passado, presente e futuro, de acordo com uma trama ou enredo específico. Panorama da identidade, significações que os personagens da história e o leitor constroem ao refletir sobre os acontecimentos do panorama da ação. Incluem percepções, noções, ideias e conclusões referentes a desejos e preferências dos personagens, características e qualidades pessoais, motivos e finalidades e crenças e valores dos personagens. A presença de Lev Vygotsky. Michael considera que sua exploração terapêutica, desenvolver-se melhor através dos pensamentos de Vygotsky sobre a aprendizagem e desenvolvimento. Afirma que as ideias de Vygotsky são úteis para a compreensão dos processos de mudança terapêutica. Pressupõe a colaboração de pares que possuem conhecimento sofisticado, dessa forma, evitando um esforço independente e desnecessário. Zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky, ZDP, distância do que a criança pode realizar sozinha, do que ela realiza através da mediação do outro. Andaime, quando há a participação social de uma pessoa que possibilita a ZDP. Através do distanciamento do que uma criança realiza como experiência imediata, é possível construir cadeias de associações estabelecendo significações com o objeto, assim, estabelecendo pensamentos complexos necessários para a construção da identidade do sujeito. Para White, cabe ao terapeuta construir andaimes para a família transitar pela zona de desenvolvimento proximal, distanciando-os do que já é conhecido e familiar para outras formas do que possa ser possível de realizar e conhecer. Respostas do tipo "eu não sei", deve-se descer um nível no seu andaime para criar uma possibilidade de reflexão para assim, transportá-la posteriormente para um nível mais alto de respostas. Bárbara Mieroff é antropóloga e desenvolveu um trabalho em meados 1970 com um grupo de judeus idosos. Seu trabalho inspirou Michael principalmente na forma de trabalhar com as testemunhas externas e no uso de cerimônias de definição. Interessou-se pela particularidade desse grupo, especialmente com as consequências da perda da família extensa no Holocausto. Cerimônia de definição são formas de representação desta comunidade com o objetivo de colocar a comunidade maior como testemunha com o que se deu aos imigrantes. Possibilidade de visibilidade e reconhecimento. Utilizava diálogos prolongados, desfiles públicos de protesto contra algum acontecimento, expressões através de pintura e arte. Testemunhas externas. Estas testemunhas criaram um contexto para reconhecimento e legitimação da comunidade judia. Tornar públicas suas demandas em relação às suas histórias e identidades funciona como antídoto para isolamento, invisibilidade e consequente marginalidade. Michael White atribui ao trabalho de Bárbara Mieroff a sua compreensão da importância das audiências. Dedicou a explorar e desenvolver opções de convidar audiências para participar de suas conversações terapêuticas e a estudar que espécies de respostas da audiência poderiam contribuir mais para o surgimento de histórias ricas. Na prática terapêutica, cerimônias de definição envolvem convidar audiências a reconhecer e legitimar as pessoas e suas reivindicações de identidade através de suas histórias. Como Amy White criou estes momentos terapêuticos? Eram convidados familiares,
Amigos ex-clientes, outros profissionais que ocupavam o lugar de testemunhas externas para que as pessoas em terapia tivessem a oportunidade de se sentirem em suas realizações, qualidades pessoais, valores, aspirações e projetos pessoais. A pessoa em terapia é convidada a narrar suas histórias, ouvir suas histórias renarradas a partir das testemunhas externas e renarrar a sua história novamente, criar sentido de autenticidade diante de si mesmas e aos olhos dessa audiência presente. Michael tinha uma postura cuidadosa para incluir outra pessoa como testemunha externa nas conversações terapêuticas, conversas anteriores. A testemunha externa deveria necessariamente ser aceita pelo cliente. É explicado para a testemunha externa a natureza de sua participação, fazer parte do reconhecimento importante para o desenvolvimento de histórias mais ricas e preferidas para a pessoa em terapia. Explicar para a testemunha externa as 4 etapas da cerimônia de definição na terapia. 1. O narrar da pessoa em terapia. 2. O renarrar da testemunha. 3. O renarrar da pessoa no centro da experiência. E 4. A finalização. Explicar que haverá envolvimento pessoal da testemunha externa, é convidada a falar de forma pessoal. Importante o posicionamento ético do terapeuta. Michael White negociava com as pessoas para poder participar com perguntas para organizar a conversação sempre que ela não estiver caminhando para o favorecimento de histórias mais ricas ou se estiver seguindo numa direção contrária aos propósitos da cerimônia de legitimação. 4 categorias de perguntas orientavam a conversação. 1. O foco sobre a expressão, ou seja, falar sobre o que mais tocou ou chamou a atenção da testemunha. 2. O foco sobre a imagem, ou seja, descrever imagens ou metáforas que lhe vieram à mente enquanto ouvia e reflexões sobre propósitos, valores, crenças, esperanças, aspirações, sonhos e compromissos da pessoa. Conversação. 3. O foco sobre as ressonâncias pessoais, compartilhando aspectos da sua própria vida, suscitados pelos itens anteriores. 4. O foco sobre o transporte, ou seja, para o lugar para onde foi transportado por participar dessa conversação. O cuidadoso preparo protege tanto a testemunha que veio para colaborar, e acaba se expondo pessoalmente, como a pessoa em terapia que confia sua intimidade, muitas vezes a um estranho. Michael White, a pessoa e o terapeuta. Destaca-se o entrelaçamento entre um pensar e fazer na sua prática da terapia narrativa, e sua postura diante das pessoas e da vida. Pontos marcantes da vida de Michel. A pessoa e o terapeuta estão amalgamados em todo o trabalho de Michael. Para ele, a interação terapêutica é uma via de 2 mãos. No encontro terapêutico, no narrar e renarrar das histórias, todos os envolvidos, inclusive o terapeuta, mudam. A presença de Michael White em nós, terapeutas. O que Michael White nos deixa? Michael White deixa-nos uma obra ímpar em que teoria e prática se misturam com a pessoa de um terapeuta sensível que vivia o que pregava. Legado de Michael e ensinamentos. Em vez de dizermos adeus a Michael White, conforme ele mesmo nos ensinou ao lidar com histórias de tristeza e dor de vivências de luto, podemos dizer: olá, Michael.